Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e hoje quero falar com vocês sobre um fenômeno interessante desse último fim de semana nos cinemas, principalmente nos Estados Unidos, mas obviamente uma coisa que se reflete ao redor do mundo. O fenômeno esse garantido por conta de um outro fenômeno que é Sinners, Pecadores, filme do Ryan Coogler com o Michael B. Jordan, que para mim é um dos principais lançamentos desse ano, eu adorei o filme. Tem crítica aqui no canal, tá bem legal, vão assistir depois, e que tá se mostrando uma verdadeira surpresa para alguns, tá superando muitas expectativas, porque 2 semanas atrás, Pecadores teve uma estreia muito boa, um primeiro fim de semana de estreia muito bom, e agora se imaginava que haveria uma queda natural nas bilheterias, mas não, se viu uma queda muito pequena e mais do que isso, essa é a menor queda de bilheteria após no segundo fim de semana de toda a história para um filme com um orçamento de mais de 40 milhões de dólares depois de Avatar, de 2009, tá? Desde Avatar de 2009, essa é a primeira vez que um filme cai tão pouco na bilheteria com relação ao seu primeiro fim de semana de estreia, lembrando que Pecadores custou 90 milhões de dólares aproximadamente para a Warner, sem contar os investimentos em marketing. Imaginava-se, por exemplo, que nesse segundo fim de semana o Pecadores teria uma competição natural ali com o Contador 2, né? O filme do Ben Affleck, que é protagonizado pelo Ben Affleck, que por sinal já tem crítica aqui no canal, que rivalizaria talvez com o Pecadores, os dois ali brigando para ter cada um as suas arrecadações entre 20 e 25 milhões de dólares. No entanto, não foi isso que aconteceu. O filme do Ryan Coogler, que teve uma estreia incrível de 48 milhões de dólares, segundo os dados que a gente tem, caiu somente 5%, né, na bilheteria. Arrecadou nesse segundo fim de semana 45 milhões e 700 mil dólares, o que realmente supera todas as expectativas. Isso faz com que esse período, né, comparando a série histórica, digamos assim, desse ano em relação ao ano passado, as vendas de ingressos nos cinemas americanos têm aumentado 120%, e muito é por conta do fenômeno de Pecadores, sem dúvida nenhuma, tá? Vale dizer que o Sinners agora já está somando mais de 123 milhões de dólares arrecadados somente no mercado doméstico e, globalmente, mais de 163 milhões de dólares. E talvez esses números continuem crescendo. Isso tudo eu estou falando aqui, eu não quero só ser um cara que fica trazendo números, contextualizando. Isso é muito importante porque é uma vitória do cinema de gênero. Existe uma tendência talvez de a gente só ver cada vez mais franquias, remakes e tal, porque muitos diretores autorais estão tendo dificuldades, não só dificuldades de tirar os seus projetos do papel, mas tem apresentado projetos que são caros de bancar e que às vezes não se sustentam na bilheteria. No caso aqui, é um filme do Ryan Coogler mostrando que isso é possível. E mais do que isso, é uma vitória gigante para a Warner, que enfrentou ao longo desse ano, né, problemas como, por exemplo, o lançamento de Mickey 17, o filme do Bong Joon-ho, o Out Nights, o filme do Barry Levinson com o De Niro, que foi um fracasso de bilheteria. Tem ainda filme com Paul Thomas Anderson vindo e tal, que vai ser um filme de grande orçamento, sem saber o que vai ter. E aqui, com o filme do Ryan Coogler, tem um respiro assim de ver uma vitória nas bilheterias. E mais especialmente ainda, isso é importante para uma dupla chamada Pam Abdy, né, e o Michael De Luca, que são os CEOs dos chefes de cinema, da divisão de cinema da Warner, que tiveram, segundo muitas notícias da imprensa, seus cargos ameaçados por conta de alguns desses fracassos que eu falei. O David Zaslav estaria, talvez, isso tem muito de rumor aí e tal, mas estaria prometendo a cabeça deles dois e tal para justificar essas quedas, mesmo que muitas dessas coisas não tenham sido culpa deles. Só que eles são uma dupla que gostam de apostar em diretores autorais e tal, e aqui eles têm uma vitória para chamar de sua, né, porque realmente o Sinners está surpreendendo e está conseguindo resultados muito importantes, tá? As bilheterias, e esse é um momento bem legal para o cinema, e por isso que se reflete também em números de compra de ingressos, se devem, além do Pecadores, por alguns outros filmes. Por exemplo, o Minecraft ainda está em cartaz e continua bem colocado nesse ranking, já ultrapassou mais de 800 milhões de dólares arrecadados mundialmente, foi um fenômeno gigante, mas ainda está em cartaz. A gente teve, né, a volta do Star Wars, A Vingança do Sith, o filme que completou 20 anos. Eu fui ver esse filme no cinema
quando ele lançou 20 anos atrás, né, 2005. Parece que, meu Deus, passou muito rápido. Então é mais um filme que leva a galera para o cinema. O Contador 2 também tá tendo que é um filme que eu gostei muito e tá tendo críticas até que interessantes, divisíveis até certo ponto, mas tá tendo um reconhecimento de público. Ele estreou nesse fim de semana com 24,6 milhões de dólares, que é considerado um resultado bom, e aí sai da Warner, mas a gente fala de Amazon MGM, um resultado que está sendo interessante para o estúdio, que recentemente está ganhando noticiário aí por estar expandindo o seu trabalho no cinema mesmo, porque né, eles são os detentores atualmente da franquia James Bond, e novos filmes aí do 007 devem vir nos próximos anos, então são eles quem distribuem o Contador 2. Seria a Warner, mas a Warner não estava tirando o projeto do papel, o Ben Affleck bancou a produção com a produtora dele, e quem distribui nos Estados Unidos o filme é a Amazon MGM. Aqui no Brasil, né, curiosidades, aqui no Brasil é a Warner que faz essa distribuição. Mas enfim, é um resultado interessante para o Contador 2, que fica muito perto, inclusive, dos números de estreia do primeiro Contador lá de 8 anos atrás, que abriu no primeiro fim de semana com 24,7 milhões, uma diferença de 100 mil dólares, e globalmente o filme arrecadou mais de 155 milhões de dólares. Lembrando que esse segundo filme agora tem um orçamento grande, né, de aproximadamente 80 milhões, então esses números precisam se sustentar nos próximos dias. Mas assim, eu queria fazer esse vídeo porque realmente é um fim de semana de se comemorar em termos de bilheteria, e especificamente com um filme que tem um ingrediente todo especial, que é esse cinema autoral e tal. É muito bom ver um filme assim, que não é só autoral, mas também custa caro, dando retorno de público. E se você ainda não viu Pecadores, eu realmente recomendo que vá. É, como eu disse, um dos principais lançamentos do ano. E depois de assistir ao filme, confere a minha crítica aqui no canal. Confira também a minha crítica de O Contador 2, que não deu tanta repercussão, mas que também tá bem legal. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo e tchau!